Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Você já parou para pensar, né, de quando você liga uma lâmpada, alguma coisa assim na sua casa, morando numa cidade, é claro, o trajeto que toda essa energia faz, desde a geração até ela ir lá e iluminar a sala lá, o cômodo onde você está, ou alguma coisa desse tipo, todos os desafios. Já imaginou também por que de repente fala assim, poxa vida, teve um surto ou um acidente em Tocantins e Santa Catarina ficou sem energia elétrica, por exemplo? Podia ser diferente, mas já pararam para pensar nisso? Então, hoje nós vamos falar de sistemas de potência de geração, desde a geração de energia até a distribuição. É um tema bem interessante, mas primeiro vamos começar com uma introdução de o que é um sistema de potência, né? É a cadeia elétrica que conecta desde a geração de energia até o usuário final, certo? E tenta garantir o máximo possível de eficiência e de segurança. Isso daí é dividido em quatro grandes grupos, assim, que seria o grupo da geração de energia, o grupo da transmissão de energia, certo? Tem as torres aqui, o grupo da distribuição, né, onde tem os transformadores, eles também estão aqui em transmissão, mas transformadores, disjuntores, coisas desse tipo, e o consumidor final, que somos nós, os carros, as indústrias, entre outros. Então esse é o tema que a gente vai abordar no nosso vídeo de hoje. Mas antes é interessante umas definições importantes, assim, para que o vídeo fique um pouco mais, passe um pouco mais de clareza, né? Quando falamos de geração, esse aqui seria a parte, geração, transmissão, distribuição e consumidor final. Então, quando falamos de geração de energia, a gente está falando das geradoras, que a gente pode entender como a Eletrobras, Engie e outras grandes geradoras de energia que tem pelo país, inclusive algumas que são privadas hoje, né? Quando estamos falando de transmissão, as transmissoras, então a gente tem a Taesa, CETEP, ISA, são os caras que são responsáveis pelas torres, né? Pelo sistema de cabeamento, pela grid de transmissão, e coisas desse tipo, ou seja, são o dono da infraestrutura de transporte. A distribuição, elas normalmente são mais assim estaduais, assim, sabe? Enel, a famosa Enel, Copel, CEMIG, entre outras aqui, quase todo estado tem a sua própria aqui. Muitas são multinacionais, que usam um nome legal para parecer que são daqui, mas são empresas grandes e multinacionais que tratam da distribuição de energia, certo? Que são esses postos que tem aqui na rua, aqui, por exemplo, né? O consumo somos nós, né? Os consumidores, residência, indústria, comércio, entre outras coisas. E isso daí tudo é orquestrado pelos sistemas reguladores e pelas operadoras, né? Onde a gente pode falar que a ANEEL, né, que é a agência, né, nacional, isso aqui é ligado ao governo, né, é ligado ao Ministério de Minas e Energia, né, a ONS, que ele é um grupo privado, né, que é como se fosse uma entidade que representa as empresas do sistema de transmissão e distribuição. E a CEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é um grupo novo que consegue vender, comprar energia, negociar energia, porque hoje não necessariamente a transmissão, como eu já comentei, está na mão de grandes empresas, grandes estatais. Há outros pequenos produtores que também podem negociar sua energia e eles utilizam desse grupo aqui para viabilizar esse tipo de negócio. Mas no final das contas, o objetivo de toda essa cadeia é operar de forma
integrada e sincronizada, garantindo confiabilidade, qualidade da energia, ou seja, que não vai ter muitos surtos, não vai ter picos, não vai ter transientes, que quando você as frequências vão estar tudo sincronizadas em qualquer lugar que tiver, com garantia, e também a continuidade de fornecimento, que essa aqui eu não preciso nem explicar, né? É manter a quantidade de energias, indústrias operando, os carros elétricos carregando, as residências, eu gravando meu vídeo aqui também, né? Então essa, apesar de que eu dei o no break, mas essa é o objetivo e como que trabalha toda essa cadeia de energia. Agora, vamos começar a falar de uma de cada vez aqui, começando pela geração de energia, ok? Aqui está a geração de energia, certo? Então, a geração de energia, vamos falar, falando de Brasil, a nossa principal fonte de energia são as hidroelétricas, certo? Mas nós temos também termoelétricas, temos a nossa Angra aqui, temos alguns parques de energia solar, energia mesmo que está enquadrada aqui dentro da geração de energia, e tem também algumas fontes de energia solar de última milha, que depois eu vou mostrar mais para frente, e a parte de energia eólica, que são aqueles campos de geradores eólicos que utilizam a energia do vento para produzir energia mecânica do vento para produzir energia. Um conceito muito importante aqui quando se fala em geração de energia é a potência ativa, reativa e aparente. Por quê? Quando a gente fala em geradores hidrelétricos, termoelétricos, nuclear, e até mesmo o eólico, né, eles são baseados em campo magnético. Eles são geradores que funcionam em cima de campo magnético, de bobinas sendo submetidas à variação de campo magnético. E essas bobinas submetidas à variação de campo magnético geram uma indutância. E essa indutância é uma potência reativa, certo? E no sistema não no sistema de geração, mas no sistema de transmissão de energia, a potência reativa ela é um pouquinho desastrosa, porque ela permite que tenha tensão sem corrente que gere arcos voltaicos. Quando você vai desligar um disjuntor, por exemplo, pode gerar um arco voltaico e uma expansão do ar, assim, que dá até como se fosse uma explosão, coisa do tipo, né? Então, todos esses sistemas indutivos aqui de geração de energia, eles são compensados por bancos de capacitor e até mesmo os sistemas de transmissão, que eu vou mostrar, tem bancos de capacitor perto dos disjuntores para evitar o estrago que essa potência reativa faz. No final das contas, a potência ativa, os quilowatts, é o que a gente realmente transforma em energia. E a potência aparente, que é a soma dos quadrados, né, a raiz da soma dos quadrados aqui, é medida em quilowatt-hora. Então vocês vão olhar, vão ver muito equipamento, muito motor, principalmente, que vai estar lá em quilowatt-hora, certo? No break, o pessoal vê em quilowatt-hora, mas na verdade o que é mais utilizado mesmo, que é consumido, é a potência ativa em quilowatts, ok? Aqui a gente tem uma palhinha do que é a potência ativa, certo? E a potência reativa, né? Ou seja, pode ver que elas são defasadas, né? Mais para frente eu vou fazer um vídeo mais completo abordando esse tipo de comportamento, quanto ele pode ser prejudicial, quanto que ele é, como se diz, é um mal que existe na nossa rede e a gente não é tão fácil de ser evitado. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor isso daqui, vai ser um pouco mais de física, tudo não é objeto desse vídeo aqui, né? Mas era só para vocês terem uma ideia, né? De que isso também pode ser um desafio quando se trata de
geração, transmissão e consumo de energia. Antes de passar para o próximo slide, eu vou falar um pouco a respeito da hidroelétrica. Eu não tenho nenhum desenho aqui de uma hidroelétrica, mas é um negócio bastante trivial, né? Então dá para explicar diretamente. Então a gente tem um acúmulo de água, certo? Essa água ela tem um desnível, vamos dizer assim, por exemplo, você faz uma represa, você faz um acúmulo de água e essa água tem um desnível em relação à vazão, e esse desnível gera uma energia, tem uma energia potencial, e a água se deslocando dessa barragem mais alta para baixo faz girar uma turbina, essa turbina faz girar um gerador, e esse gerador produz energia elétrica, certo? Então tem usinas que tem 1, 2, 3, 10 turbinas, né? Aqui no Brasil a gente tem a Itaipu, que é uma referência em usinas de grande porte, né? Temos também a Belo Monte, lá na região norte, e temos na China a usina de Três Gargantas, que ela é um verdadeiro monstro em volume de água e em quantidade de turbinas. Assim, eu não. Depois vocês digam aí nos comentários, mas pelo menos até a época que eu trabalhava nessa área, era a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas, né? Então é assim que funciona uma hidrelétrica. Mas a nossa cadeia de energia, ela não é só formada de hidrelétricas. Há outras usinas, como por exemplo, as usinas termoelétricas, que é essa que eu estou mostrando aqui nesse slide. Então, como funciona uma usina termoelétrica? Eu tenho aqui um combustível, que pode ser gás, óleo, biomassa. Esse combustível, ele é queimado, carvão, ele é queimado. Quando ele é queimado, combina com oxigênio, ele é queimado, o que ele faz? Ele produz calor através do processo da combustão dele, que pode ser chama, normalmente é chama, né? E esse calor, nesse compartimento aqui, ele está cheio de água, certo? Então esse compartimento está cheio de água. Esse calor faz evaporar a água, o vapor vem aqui, ele faz, na geração de vapor, essa água faz virar essa turbina, é uma turbina de vapor. Essa turbina de vapor, ela faz virar um gerador elétrico e produz energia elétrica. E aí esse vapor, ele entra aqui num outro equipamento que chama condensador, que transforma o vapor gás em líquido novamente, com bastante temperatura. Como ele faz isso? Através de pressão, e eu tenho um trocador de calor aqui, que rouba calor desse sistema. Então ele é um resfriador que eu tenho aqui, né? Então é o sistema de resfriamento. Então o condensador que está aqui, ele transforma de novo em líquido, ele insufla esse líquido aqui novamente, ele já está bem quente, ele evapora outra vez e vem para cá, e ele fica um ciclo fechado aqui, fazendo com que a turbina gire. E como para transformar em líquido aqui, mesmo sob alta pressão, eu preciso resfriar, eu tenho o sistema de resfriamento, que usa torres, às vezes água do rio, até mesmo água do mar, para trocar calor com esse condensador aqui, para ele transformar a água em líquido de novo, para eu evaporar ela de novo e fazer virar a turbina. Então ele é um sistema que funciona assim, é um ciclo fechado. Mas o que acontece? Sistemas termoelétricos, sistemas de combustão, eles não são muito eficientes, certo? E não é só que eles não são muito eficientes. Ele é uma energia que afeta o meio ambiente. Por quê? Porque tem queima de combustível, aqui tem liberação de carbono, e todas aquelas coisas que emite carbono, todas aquelas coisas que a gente sabe que são problemáticas, né? Ela é uma energia mais cara de ser produzida. Note, você construir uma usina desse daqui em relação a você construir uma hidroelétrica, é claro que a hidroelétrica é muito mais cara de ser construída.
certo? Isso aqui é muito mais barato que uma hidrelétrica de ser construído. Mas quando você pensa em 20 anos, 30 anos de uso, o combustível faz com que essas usinas aqui tornem a energia muito mais cara. Pelo menos para nós aqui no Brasil, onde a nossa matriz principal é hidrelétrica. Mas, por outro lado, são usinas de mais baixo custo, mais portáteis, né? E quando a gente precisa ligar essas usinas, é que há aquele comentário de a nossa conta de energia elétrica vai para a bandeira vermelha porque precisamos ligar as termoelétricas porque está com pouca água na represa, alguma coisa desse tipo, que está precisando, ou um verão muito intenso, que muita gente usa ar-condicionado, tudo, então precisa ligar esses equipamentos aqui para compensar a malha, o grid energético, e aí aumenta o custo de produção de energia, e isso se reflete na nossa conta de energia. Isso é uma usina termoelétrica, ou seja, essa aqui, a hidrelétrica é a mais limpa, mas depende de recurso hídrico. A termoelétrica está entre as mais sujas, porque ela queima e libera carbono. E a próxima que nós vamos falar é a usina nuclear. A usina nuclear ela é muito parecida, muito parecida mesmo com uma usina termoelétrica. Daqui para cá. Por quê? Porque eu tenho aqui uma caldeira, eu tenho um elemento aqui que não é mais a combustão, sabe? Mas é um trocador de calor aqui, depois eu falo daqui. Um trocador de calor aqui que evapora a água faz virar a turbina liga um gerador elétrico que produz eletricidade, essa água entra no condensador, tem um trocador de calor aqui, muito parecido, que pode ser água do mar, água do rio, qualquer coisa desse tipo. Por questões de segurança, essas duas águas aqui, elas podiam até se misturar, mas elas não se misturam, ou seja, são sistemas isolados, né? Ou seja, essa água do trocador de calor que vai para o rio ou evapora, ela não se mistura com essa água que gira a turbina, que é uma água inofensiva em 99,99999% das situações. Mas no caso de um acidente, ela pode ficar perigosa. E aí, e tem outras coisas também que eu vou comentar mais pra frente. Então isso aqui é igualzinho uma termoelétrica. A diferença está desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, quem vai produzir não é combustível queimando combustível e produzindo carbono. É fissão nuclear. Ou seja, quebra de átomos de urânio, de plutônio, de materiais radioativos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui pastilhas desses materiais radioativos, eu tenho bastões aqui, a maioria das vezes são de carvão. Esses bastões aqui, são eles que controlam a potência da usina. E aqui há uma produção de calor muito intensa, mas muito intensa mesmo. E isso é refrigerado a água. Então, existe uma água que circula aqui, ó, que é uma água que circula no reator, que é uma água radioativa. Radioativa por quê? Porque ela está em contato com o reator aqui. Então ela tem todo um sistema de proteção, de blindagem aqui, inclusive aqui, mas ela produz muito calor e esse calor passa aqui dentro e faz ferver essa outra água que vira a turbina. Então essa aqui é a primeira camada de segurança já, né? Então eu tenho uma bomba aqui, com essas barras de carvão aqui, eu controlo a potência das pastilhas que vão produzir calor. Essa bomba faz essa água circular muito quente. E esse aqui, que ele é a caldeira, que ele está produzindo vapor para o gerador, para esse lado aqui, ele está fazendo resfriamento. Ele está fazendo resfriamento. E aí, isso aqui fica funcionando direto. Para você desligar uma usina nuclear, é uma verdadeira maratona. Por quê? Porque você não pode acabar com a água aqui. Você não pode, você tem que manter esses sistemas. Então, o que acontece? Foi o mesmo o acidente que aconteceu lá na Ucrânia, lá de Chernobyl, foi que era um tipo de usina que tinha um problema técnico, certo? Que se baixasse demasiadamente a potência
desse lado aqui começasse a demandar menos potência, ela ia começar a circular menos água. Circulando menos água, a temperatura ia subir. Aí o sistema vai subindo, subindo, e aí tinha um problema técnico lá de construção lá, da tecnologia, que fazia com que o calor daqui chegasse a ponto de derreter esse sistema, certo? E quando esse sistema derrete, ele pode comprometer essa água que está aqui, certo? E por isso que existe o terceiro canal de segurança aqui de água, totalmente isolado, para não transformar imediatamente isso aqui em vapor ou jogar isso aqui no rio, certo? Mesmo que aconteceu um acidente desse lado aqui, a gente já tem um outro nível de proteção aqui. O acidente de Fukushima também foi bem parecido, ou seja, as bombas pararam de funcionar por causa do tsunami, né? E as bombas parando de funcionar, a temperatura subiu, secou a água daqui e deu também esse tipo de problema. Então a usina nuclear, ela tem que ser muito segura, sabe? Tem que ser muito segura, tem muitas barreiras, muitos alarmes, sistemas de controle, mas mesmo assim ela tem uma inércia bem mais lenta para ser desligada, para ser ligada, ela é bem mais complexa, sabe? De ser tratada. Mas, apesar de tudo, é uma usina limpa. Em regiões onde não tem terremoto, furacão, tsunami, é uma excelente opção para o nosso crescente demanda de consumo de energia. Então, o calor vem da queima de combustível, sumarizando, não vem da queima de combustível, mas sim das reações nucleares controladas. O reator substitui a caldeira, o circuito primário e secundário, por segurança, e tem terciário também aqui, que a gente pode chamar esse aqui. Tem a geração de vapor também, e um monte de sistema de segurança e contenção. Tem barreiras aqui de concreto, de outros materiais, exatamente para evitar qualquer tipo de radiação chegue aqui, certo? Então é um sistema muito seguro, desde que respeite e compreenda as limitações dele. E é claro, não vão construir uma usina nuclear num lugar onde está propenso a terremotos, coisas desse tipo, né? Principalmente se não for um país que está preparado para lidar com isso, que nem Japão, que tudo ainda tem proteção, e mesmo lá ainda tem problema. Agora, uma outra fonte de energia que vem crescendo muito é a energia solar. Então, a energia solar, como funciona? A verdade, a luz incide em células fotovoltaicas, são várias células, são placas assim de vidro com silício, né? Com semicondutores de silício. Essas placas já têm várias células e você coloca várias e várias placas, né? Ela fica orientada, por exemplo, o Sol nasce por leste, então ela fica não diretamente apontando para o leste, mas apontando para o norte, mais ou menos, depende da latitude, uma quantidade de grau, ela fica inclinada. Para quê? Para que ela consiga aproveitar toda a parte do dia de sol, há verdadeiras fazendas assim de células solares na área de geração de energia, mas há também na área de consumidores. Tem muitas casas, muita gente que está colocando células solares. Ela traz um problema, e é para a malha do grid de distribuição de energia, que é que ela produz energia apenas de dia, certo? E aí o que acontece é que as mesmas usinas hidrelétricas, ela tem problema a lidar com variações muito bruscas no consumo de energia. E quando todo mundo começa a colocar células solares nas suas casas, quando o sol começa a se pôr, esse sistema começa se for grid tie, eu vou mostrar, ele começa a apresentar alguns problemas, né? Para os sistemas de geração de grande porte, porque eles não estavam esperando que o consumo fosse subir de certa forma. Ou seja, estão até esperando, mas a resposta do sistema não é tão rápida, tá? Então, basicamente, eles são compostos de painéis solares, que são células fotovoltaicas, os inversores,
que converte a corrente contínua em corrente alternada, para consumo ou até mesmo para devolver para a rede, e os quadros elétricos, onde é a parte de proteção, disjuntores, medições, aterramento, todas essas coisas, né? Eu vou mostrar agora aqui um sistema off-grid, que é esse daqui. Essa figurinha que eu estou apresentando aqui. Então você tem aqui o painel solar, o sol incidindo sobre... Esse aqui é um painel só com várias células, certo? Então, na verdade, o pessoal coloca muitos e muitos desses painéis aqui. E varia de painel para painel, sabe? Tem painel que tem mais célula, tem painel que tem menos célula. Você não é tão simples assim, você ficar combinando entre eles, entende? Porque cada um gera uma tensão diferente. Cada célula dessa daqui gera uma quantidade de volts. Aí tem painéis que geram energia solar por cima e por baixo também, ou seja, eles pegam reflexo aqui. Tem policristalino, monocristalino, tem vários tipos. Isso aí vai ser objeto de um outro vídeo, né? No sistema off-grid, que é com bateria, ele vai num controlador, esse controlador carrega baterias, aí essas baterias, elas alimentam a casa nessa linhazinha verde aqui, através do sistema de baixa tensão, algumas lâmpadas, alguns equipamentos que funcionam bem com baixa tensão, e para os equipamentos que precisam de tensão mais alta, como geladeira, freezer, coisa desse tipo, ar-condicionado mesmo, né, residencial normal, eu tenho um inversor aqui que transforma a corrente contínua em corrente alternada e alimenta a parte de corrente alternada da casa. Vantagem, eu não preciso receber energia das linhas de transmissão da rua, ou seja, a casa fica totalmente autônoma, né? Desvantagem, num tempo de longa estiagem, desculpa, um tempo coberto de nuvens, de chuva muito extenso, eu posso perder a carga das baterias. Outra coisa, as baterias são caras, né? Precisa de muitas e elas têm uma vida. Depois elas têm que ser recondicionadas. Então esse sistema aqui ele funciona muito bem para quem não tem opção de ter energia elétrica aqui, mas no longo prazo ele não é um sistema que fica muito barato não, ele tem um certo custo, principalmente por causa das baterias. Não é de instalação, mas é de manutenção, ok? A energia pode ser apenas consumida localmente, mas existe um outro sistema, que é o grid tie, que ela pode ser consumida localmente ou injetada na rede. Que é esse que eu coloquei aqui agora, essa figura. Então, na verdade, eu tenho o mesmo painel solar aqui, os mesmos vários painéis solares aqui. Esses painéis solares alimentam um inversor grid tie. Esse inversor, o que ele faz? Ele só funciona se tiver energia na rua. Então, se a rede pública está te fornecendo energia, ele usa uma senoide que vem por aqui, ele pega essa senoide, ele sincroniza com essa senoide. Ele tem um processador de sinais aqui, ele sincroniza, aí ele gera um PWM, certo? Esse PWM aí passa por bobinas, transformadores, transformando numa senoide sincronizada com a senoide que vem da rua. Aí o que ele faz? Ele compensa, ou seja, vamos supor que aqui tem 110 volts. Como ele funciona por corrente, ele vai até o limite da potência dele, ele coloca aqui, por exemplo, 111 volts. Modo de dizer 111, vai 110,1 volt. Já é suficiente para a energia voltar para a rua, ou para a energia alimentar a sua casa. Por quê? Porque a energia não corre não os elétrons, a energia não corre da maior para menor. Então, se eu tiver corrente aqui, a tensão aqui vai estar um pouquinho maior, e essa tensão vai fazer com que a energia seja devolvida à rede pública ou alimente a casa. Esse tipo de sistema, você chama o teu provedor de energia, ele coloca um medidor de PC aqui, um relógio, né, como o pessoal diz, que mede energia devolvida à rede. Então, você paga pela energia consumida e tem um desconto em cima da energia devolvida à rede.
O pessoal subtrai uns impostos, tudo, não é uma conta muito, não vou dizer, ela tem algumas complexidades, ou seja, se você gasta 10 e produz 11, pode ser que você tenha que pagar ainda, entende? Por quê? Porque você vai receber, vai pagar imposto da que você paga, né? Que você devolve sem imposto, tem algumas coisas desse tipo aí, né? Eu não sei exatamente como que é a fórmula, mas eu sei que tem alguma coisa desse tipo. Mas esse é o sistema de geração solar denominado grid tie. Agora, somente para a gente concluir e sumarizar, né? O Brasil tem uma matriz energética predominantemente renovável, 60% da energia é hidroelétrica, as fontes eólicas e solar vêm crescendo nos últimos anos, a geração centralizada ocorre em grandes usinas, certo? São em linhas de transmissão, e a geração distribuída próxima aos pontos de consumo, que são os painéis solares, as residências, tudo, né? Isso aqui é só sumarizando antes da gente ir para o nosso próximo tema, que são os sistemas de transmissão de energia. Nos sistemas de transmissão de energia, eu elenquei aqui os pontos mais relevantes assim, para um sumário, né? O primeiro seria a respeito, né, da alta tensão. Porque os sistemas de transmissão de energia funcionam com alta tensão, porque normalmente eles percorrem longas distâncias, né? E para uma mesma potência, quanto mais alta a tensão, menor a sua corrente. E quanto menor a corrente, menor o efeito da resistência em cima da fiação, a resistência da fiação em cima da energia. Porque se você tem um resistor circulando uma corrente, você tem uma diferença de potencial e esse resistor vai te consumir a quantidade de energia. Então, quanto menor a corrente, maior a tensão, menos relevantes são as perdas, certo? E essas linhas de transmissão, subestações, tem transformadores, disjuntores, seccionadores, coisas desse tipo, elas costumam ser muito longas, sabe? Elas são muito longas. E essas redes de transmissão, elas são tudo ligadas como se fosse uma matriz. O que quer dizer isso? Esse sistema grid aqui, é que eu tenho, por exemplo, para compensar diferenças de consumo, diferença de temperatura, do tamanho do país, do tamanho do Brasil, você tem toda a rede nacional interligada. Então, vamos supor que cai, por exemplo, um sistema no sul, cai Itaipu. Se cair Itaipu, você pode ficar sem energia lá na região norte. Por quê? Porque essa grade aqui vai começar, se ela não tiver devidamente dimensionada, se for alguma coisa de surpresa, vai começar um sistema em cascata, que ela vai começar a cair para todo lado, blá, 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 pronto. Você vai ter um apagão aqui, né? Essas redes de transmissão, que é o foco desse aqui, elas podem ser de corrente contínua, high voltage, corrente contínua, certo? Ou pode ser de corrente alternada. Essas daqui são as mais novas, são as mais performáticas. Por quê? Porque não tem indutância, né, na corrente contínua, né? E aqui eu trouxe até 2 exemplos aqui. Tem essas estações conversoras aqui do Rio Madeira, de Porto Velho até Araraquara, em São Paulo, tem quase 2.400 quilômetros, são 600 mil volts. A hidrelétrica de Belo Monte traz aqui para o Sudeste, aqui para Minas e para o Rio de Janeiro, 2.300 quilômetros de distância, 800 mil volts, certo? Nós vamos falar sobre isso também, tá? Sobre essas estações aqui conversoras de corrente contínua, né? Nos próximos slides. Mas antes, deixa eu mostrar aqui rapidamente, né, outros componentes do sistema de transmissão. Tem as linhas de transmissão propriamente ditas, né, que são as torres, a fiação, mas isso daqui também tem um montão de disjuntores. Esses disjuntores aqui são para seccionadores, para abrir um circuito, ligar outro, porque eu falei que é uma grade, né, como se fosse uma colmeia. Então tem vários circuitos que estão desligados para outros estarem ligados, são redundantes, coisas do tipo, né? E tem também aqui os transformadores, disjuntores, que é uma subestação. São as subestações, né? E os bancos de capacitor aqui para corrigir o fator de potência.
Além de que tudo isso tem para-raio, outros elementos. Então vocês veem que é um asset bastante caro, né? Tem muita coisa aqui para você conseguir fazer uma, uma linha de transmissão ou uma grid do tamanho do Brasil funcionar de forma adequada, alimentando assim cidades enormes, né? Como a gente tem aí todas essas grandes capitais e até cidades pequenas, onde chega a energia elétrica, ou seja, aqui a energia elétrica chega em praticamente todo lugar, né? Eu falei do sistema de grid, né? Então, o grid, assim, uma forma de escrever ele é que ele faz com que todo o sistema de transmissão fosse como um sistema único, né? E qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que uma falha em qualquer ponto pode afetar toda a rede. Mas por que isso é necessário? Porque existem diferentes regiões geradoras de energia, diferente demanda. A distância, longas distâncias a serem percorridas, né? Os centros urbanos são muito pesados e não dá para você ter uma hidroelétrica dentro do centro urbano, uma represa enorme, coisa do tipo, né? Então, tudo isso daí são desafios, né? Mas o sistema, ele tenta se defender de toda forma possível. Ou seja, ele tem relés de proteção para desligar um circuito quando dá algum tipo de problema. Ele tem sistemas de gestão com sinóticos, tudo mais que eu vou mostrar aqui mais para frente, né? Como escada, por exemplo. Redundâncias múltiplas e rotas, ou seja, ele tem várias rotas com destino, fazendo pontes para outro lugar. É como se fosse uma rede de dados mesmo isso aqui, só que de energia, né? Então, o grid é o que garante que o país todo tenha energia na hora que precisa. Mas também ele é o calcanhar de Aquiles, que se der algum problema aí, ele pode desligar em cascata e desligar uma boa parcela do país e gerar um apagão, né? Além do grid, outra coisa que eu comentei são os sistemas de high voltage, alta tensão DC. Né? Tem dois tipos. Tem um deles, que é o Line Commuted Converter, que é a tecnologia mais usada, sabe? Ele usa através de tiristores, né? Então, como ele funciona? Ele tem lá na fonte geradora, aqui é a fonte geradora, ele tem um retificador que transforma essas fases RST aqui em corrente contínua, positivo e negativo. Essa corrente contínua aqui vai através de cabos pelas redes de transmissão, corrente contínua. Qual a vantagem? Não tem indução, consegue tensões muito mais altas, né? E principalmente isso, né? Não tem indução, o campo magnético é mais gerenciável, gera menos ruído, né? E aí o que acontece? Ele chega no destino, aí ele tem centrais, subestações enormes com tirístores gigantescos, vários e vários deles em série, certo? Antigamente se utilizava ignitron, que é uma válvula de mercúrio, né? Mas são tirístoros, vários em série, e aí ele pode ser o sistema de 6 pulsos, ou seja, ele gera pulsos modulando o RST num transformador ligado em estrela ou em triângulo. Isso aí induz do outro lado do transformador e aqui vai para o sistema de alimentação. Mas a maioria deles é de 12 pulsos. 12 pulsos é que ele consegue ter mais granularidade na hora de produzir a senoide do outro lado, né? Então, como que faz? Ele utiliza um transformador em triângulo, um transformador em estrela, por exemplo, e aqui a saída em estrela para alimentar os lugares. Então, ele consegue bastante granularidade para criar a senoide. Mais de 12 pulsos seria possível, mas começa a ficar inviável devido à quantidade de tirístores. Então, esses tirístores aqui eu estou falando são coisas muito grandes, né, gente? Muito grandes mesmo, sabe? Sei lá, o tamanho do pequeno prédio aqui, esses bancos de tiristor aqui, para transformar aqueles 600, 800 mil volts, voltar eles para a corrente alternada, né? Esses são sistemas de grande porte. Altíssima potência, tecnologia madura, bastante eficiente, só que eles são reativos e eles dependem de ter carga. Por quê? Porque esse sistema aqui, os tiristores, ele tem uma característica para cortar eles precisam de potência reativa e precisa de carga. Senão você não consegue controlar
e gerar a senoide correta aqui na saída, né? Mas isso aqui é mais complexo e vai ficar para um próximo vídeo, né? Além desses sistemas aqui LCC, a gente tem também Voltage Source Converter, que é o VSC, que ele utiliza os transistores GBT ou MOSFET, né? Então, como que é? Aqui a parte de geração é a mesma, certo? Aqui, transforma em corrente contínua, a linha de transmissão é a mesma, só que desse lado, ao invés de ter um montão de tiristores, eu tenho um montão de GBTs. GBTs são transistores que são MOSFET de um lado e de silício semicondutor bipolar do outro, né? Então eles conseguem muita potência, muita corrente. Então a mesma coisa, tem um monte de transistor em série também, né? Em cascata, né? E eles conseguem fazer uma modulação de PWM aqui. Aí eles conseguem uma senoide muito mais perfeita, certo? E ele tem as bobinas aqui para harmonizar a escadinha, né, do PWM que sai aqui desses transistores. Ele gera aqui o trifásico, né? Eles são sistemas menores, eles de menor porte do que os de tiristor, certo? São usados também em sistemas aerólicos, em pequenos lugares, eles são um pouco mais compactos. Mas quando fala compacto, não vai pensando que é um negócio pequeno também, não, porque eles também são bem grandes, sabe? São bem grandes. Mas eles são, eu creio que ao longo do tempo, esse sistema aqui, eles vão substituir os sistemas de tiristor aí. Mas isso ainda vai muitos anos aí. Mas acho que esse é o destino desses sistemas aqui, usando transistores GBT. Agora, pulando de sistemas de transmissão para sistemas de distribuição. Dentro do sistema de distribuição, a gente tem média tensão e baixa tensão. Não tem mais aquelas tensões absurdas. Isso aqui é aquelas... E a gente também tem torres também, mas são torres menores, são mais próximas, né? Normalmente dentro de cidade, certo? E tem redes aéreas, redes subterrâneas, tem um sistema de medição, tudo. Tem subestações menores, pequenas, mas também tem subestações de campo aberto, né? Então, dentro de uma cidade, a gente sabe que está mais propenso a vários tipos de problema, né? Que nem, por exemplo, incêndios embaixo da torre de alta tensão, enchentes, aviões, carro colidindo, campo magnético. Ele tem vários problemas, mas a baixa tensão, média tensão e baixa tensão, ela acaba não penalizando muito esses sistemas, mesmo com esses intempéries próprios de cidade. Agora eu vou dar um exemplo aqui de rede de distribuição. Isso aqui que está aqui em vermelho são as redes de transmissão. Então aqui eu tenho a geração, aqui eu tenho geração, aqui eu tenho geração quando é de grande porte, aqui eu tenho a transmissão, aqui eu tenho subestações onde vai ou chega a corrente contínua, ou chega a corrente alternada, ou chega as duas aqui, ele abaixa para média tensão. E aí depois que eu tenho tudo isso daqui, o que eu tenho? Depois dessas subestações, eu tenho, por exemplo, postes ou pequenas torres que vão transmitir energia, pequenos transformadores dos postes, ou dentro de condomínios, que vão alimentar as cidades, vão alimentar as fábricas. Aí tinha essa casa aqui, ó, que estava off-grid, porque não tinha energia elétrica na casa dela ainda, ela precisava de bateria. Aí chegou a energia elétrica na casa dela através do sistema de distribuição, aí ela pode ligar um grid tie aqui e vira também um pequeno gerador, né? Então essa é um exemplo de uma rede de distribuição. Ela é isso que tem aqui na cidade, que a gente vê esses postes, ou essa fiação subterrânea, 13.600, 33.000 volts, mais ou menos por aí que funciona tudo. Transformadores baixam para 110, 220, e é assim que funciona. Há cidades que só tem 110, há cidades que tem 220, há cidades que tem as duas, a maioria tem as duas, né? E esse é um sistema de distribuição de pequeno porte. De distribuição de energia.
Sim, todos eles têm que ter sistemas de proteção, relés, fusíveis, religadores, sistema de supervisão remota, smart grid, automação. Isso aqui é quase que um outro ramo. Isso aqui não se aplica apenas à rede de distribuição. Isso aqui se aplica a toda a cadeia. Toda a cadeia de produção de energia, desde a geradora até as linhas de transmissão, utilizam sistemas de proteção e controle. Porque um smart grid, por exemplo, isso aqui é fundamental. Se você não tiver, é certeza que você vai ter problema, né? E aí, entre esse sistema de supervisão, um que eu pesquisei que é bem famoso e bem utilizado é esse SCADA, certo? Ou seja, ele é praticamente um padrão. Ou seja, é utilizado em todas as subestações de grande porte, em 70% e 80% das regionais, e nas indústrias de grande porte também, e até baixo e médio consumo, muitos não utilizam nada, né? Mas os sistemas grandes, praticamente todos eles usam. E o que isso aí faz? Ele monitora em tempo real a subestação, usina, rede, os disjuntores, faz outro circuito, conecta outros circuitos, vê onde tem problema, sinótico de sobrecarga. Deixa que eu vou mostrar um negócio aqui agora. Aqui, por exemplo, é um sinótico. Ou seja, ele mostra aqui quais circuitos estão. Esse aqui está conectado, esse aqui está desconectado. Ele pode ser um circuito de backup ou ele teve algum tipo de surto. Ele mostra tensão, potência, sistema de aterramento, capacidade em uso, capacidade de spare, alarmes. Ele faz esse sinótico aqui, mostra praticamente toda a condição da sua rede, o que está acontecendo. Então, poxa, sem um negócio desse daqui é impossível operar uma rede nacional assim num país do tamanho do Brasil. E não é um só desse aqui, não, são dezenas deles, certo? Alguns com acesso remoto, que permite que outros órgãos consigam ter a sua visão de como está o sistema, coisa desse tipo. Ou seja, é um sistema fundamental para controle de sistemas de toda a cadeia de produção e transmissão de energia. E aí, o que acontece? Isso aí, os desafios não acabam. Ou seja, os desafios são esses. A gente depende de fontes renováveis, que são intermitentes, é um sol que desaparece e chove uma semana inteira, baterias que podem dar problema, que demandam muita manutenção e custo, supercapacitores, bombeamento de água, ou seja, isso aqui é interessante, gente. Sistema solar, como eu comentei, ele dá um pico durante o dia, ele fornece energia, mas quando o sol começa a se pôr, ele começa a parar de colocar energia na rede, aí começa a demandar muito das usinas hidrelétricas, por exemplo, e nenhuma das suas condições é boa. A usina não gosta muito nem de ser interrompida quanto à produção de energia, ou seja, a hora que bate o sol ali, e nem de ser demandada a hora que o sol acaba à noite. Isso daí tem todo um planejamento, todos esses grids, essas chaves, esses circuitos, tem que ser calibrados para aquele tipo de consumo para aquela hora. Então, o que o pessoal está fazendo com energia solar, ou principalmente energia solar? Eles utilizam bombeamento. Eles usam energia solar para bombear água e usa a água como se fosse uma hidrelétrica, porque a água se consegue armazenar e utilizar à noite. Porque tudo bem, a eólica, tem muito lugar aqui que vem muito vento à noite, né? A região nordeste, nossa, venta dia e noite lá, é fantástico para usinas eólicas, né? Mas energia solar não, energia solar à noite acaba. Então, se você utilizar esse sistema de bombeamento de água durante o dia para usar a energia virando uma turbina durante a noite, você resolve esse problema. Mas é um desafio também tecnológico e de espaço e de custo que a gente vai ter que superar.
né? E aí, se não bastasse, hoje a gente tem data center, tem carros elétricos. Imagina um carro elétrico, né? Todo mundo usa o carro durante o dia, certo? Todo mundo usando o carro durante o dia, carregadinho, né? As energia solar enchendo o sistema de transmissão público, de distribuição de energia. Então, o sistema de transmissão está ocioso, as hidrelétricas ou os grandes geradores estão ociosos. Aí chega de noite, bate a sombra, aí, pum, já começa a dar um problema aqui, ó. Aí todo mundo chega em casa com seu carro elétrico. Não é hoje, mas é uma realidade que vai chegar, né? Liga ele na tomada lá para carregar. Tem carro desse aqui consome 40 kW de energia, certo? Liga os carros tudo na tomada. Aí o que vai acontecer com esse sistema aqui? Putz, vai ficar doido, porque ele vai demandar uma quantidade absurda de energia e o sistema não estava preparado. Ele gasta um tempo para se preparar, né? Então esses são os desafios, né? Aí a gente tem energia eólica, solar, hidrelétrica, baterias, energia nuclear, essa aqui. Muita gente começou a pensar nisso agora, depois desses problemas que a gente está tendo lá no Golfo, lá com o Irã, Estados Unidos, com petroleiros, com toda aquela região da Arábia Saudita que produz petróleo. Tem muita gente que estava pensando em parar com usinas nucleares, né? Japão, Coreia do Sul, que eles voltaram a pensar a respeito disso. Por que não? Pelo menos não há uma dependência de termoelétrica, de petróleo, de coisas desse tipo, né? Mas, enfim, há riscos, né? E só para sumarizar, né? O que a gente cobriu nessa apresentação? Toda a cadeia de transmissão, desde a transmissão até o consumo de energia. Falamos da complexidade da malha, as dimensões continentais do país, o desafio da poluição com as termoelétricas e até mesmo com outros tipos de usina. A usina nuclear também, ela gera um resíduo muito pequeno, mas ela gera. A demanda de energia, data center, Bitcoin, certo? Inteligência artificial, carros elétricos, cada vez mais restrição a respeito de combustíveis fósseis que emitem carbono. Ou seja, a gente está chegando num dilema, né? Mas a gente está aqui para resolver. A gente já resolveu isso daí N vezes. E não vai ser um probleminha desse daqui que vai parar nós, que vai nos parar. Ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, que aguentaram ficar até o final. Se gostaram do conteúdo, se acharam legal, que adicionou alguma coisa, deixem um like aí, por favor, vai ajudar bastante a gente aqui. Se tiver algum assunto aí que vocês quiserem que eu desenvolva, por favor, coloquem nos comentários. E, principalmente, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.